Bonjour Brasil, bonjour todo mundo. Olha só que bacana, nós estamos aqui numa cidadezinha que se chama Coulvray-Bois-Bénètre. É uma cidade, o nome é difícil, né? Mas é uma cidade que ficou marcado pra gente, uma cidade muito interessante. Porque quase nós compramos uma casa aqui. Antes de nós comprarmos, antes de escolher a casa que nós estamos hoje, que é a Maison Saint-Michel. E eu vou contar para vocês por que a gente não comprou. A casa, tenho que mostrar discretamente, é essa aqui na frente, ó. É essa que eu tô apontando bem no meio. Para aí um pouquinho, não, para. Tá com a janela ali no meio aberta. Tem carros estacionados na porta, claro, ela foi vendida. Então essa casa, vocês estão vendo ali que ela tem uma ligação com a outra casa aqui do lado. Olha, para a direita tem uma outra casa. E essa casa, vamos tentar passar do outro lado, Nandinho? Fica bem perto aqui da igreja. Daqui a pouquinho primeiro eu vou mostrar para vocês a casa e daqui a pouquinho eu vou contar toda a história que aconteceu, por que a gente não comprou essa casa, tá? Fiquem com a imagem aí que tinha a casa no meio e na direita da casa tinha uma... a gente passa de novo ali em frente. Primeiro nós vamos tentar passar agora a parte de trás, bem devagarzinho. Aqui é a prefeitura da cidade, olha. Essa é a parte de trás, olha, o jardim. Tomara que ninguém me veja eu filmando aqui, porque não vai ficar legal. Mas é um jardim grande, ela tá lá no fundo, olha. Então teria essa entrada aqui também, né? Tá vendo? Vou tentar dar o zoom ali. Tá vendo? Essa casa que tá no meio ali, uma casa grande. Pronto, Nandinho, vamos pro outro lado. Então o jardim eles limparam. A cidade tem uma igrejinha também muito bonitinha, tem um comércio. É uma cidade pequena também, deve ter no máximo 500 habitantes. Olha, e a igrejinha, tá vendo? Tem uma padaria bem do lado, tem um comérciozinho, um bar-restaurante do lado também. Ó, ela fica bem no centro. Nós vamos passar de novo. Eu vou contar daqui a pouquinho a história. Por que a gente não... Você vai passar ainda aqui de novo? Vai voltar? Tá. Por que a gente não comprou essa casa? E foi por questão assim de... Assim, por quase nada a gente não comprou essa casa. Foi por muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Eu vou contar tudo daqui a pouquinho. Peraí, vamos mostrar de novo. Vamos lá. Tem uma mercearia aqui bem na esquina. Essa daqui que tem um ursinho aqui na frente, ó. Olha aí de novo. Ó, essa casa ali no meio. Essa que tá bem no meio do vídeo. E essa parte ele não faz parte da casa. Aí já é uma outra casa que vocês vão entender por que eu tô falando tanto dela, tá? Vamos lá, Nandinho. Eu acho que então ficou claro qual que é a casa, né? Como é que é a casa. Aqui do lado da igreja. A cidade se chama Coulvray-Bois-Bénètre. Muito bem. Nós visitamos a casa muito grande. A casa, se eu não me engano, ela tem aproximadamente 200 metros quadrados. Uma casa com muitos quartos, eu acho que tinham 6 quartos, algo assim, não é? Ela tinha 2 salas, ela dava para quase ser uma dupla habitação, tá? Eu gostei muito da casa, achei que ela tinha muito potencial pelo tamanho, uma casa bonita.
Eu gostei muito, não deu muito pra gente ver, mas a parte do jardim lá atrás, né? Porque ela tem entrada pela frente ali onde eu mostrei primeiro, e tinha também entrada por trás, que era pelo jardim. E eu gostei muito ali aquela parte por trás, era mais, vamos dizer assim, reservada e tal, né? E aí você entrava, até lá no fundo ficava no jardim. Só que a gente começou a observar algumas coisas. Então, bom, a gente decidiu comprar a casa. Não vou falar os detalhes, o valor, não dá para falar agora, mas a gente decidiu comprar a casa. Ia ficar apertado um pouco pra gente, porque ela realmente, o valor estava um pouco alto, mas compensava porque era realmente uma casa grande, enfim. Mas ainda precisava de reformas, muitas reformas, tá? Não ia ser... Era mais ou menos no nível de reformas que a gente fez na nossa casa, né, Nando? De trocar toda a eletricidade, de refazer toda a instalação de aquecimento, hidráulica, tudo. Tinha que realmente reformar muita coisa. Muito bem. Aí estávamos fazendo... Já tínhamos então combinado com o agente imobiliário, o corretor, e falamos, olha, nós vamos ficar com a casa, vamos comprar a casa. Então nós chegamos a já começar a olhar os documentos, né, Nandinho? E já estava praticamente encaminhado ali a coisa toda para a gente comprar a casa. Só que, num determinado momento, nós falamos, Nando, vamos fazer mais uma visita na casa? Pra gente ir, né, assim, já, enfim, ver mais detalhes da casa. Então nós programamos para fazer uma nova visita. Inclusive o corretor, coisa muito rara, deixou a chave com a gente. Foi isso. Sim. Coisa rara de acontecer aqui, porque como já estava praticamente certo que a gente já ia comprar a casa, ele falou, não, eu vou deixar a chave com vocês. Coisa difícil do francês fazer, tá? Mas ele deixou a chave com a gente, então nós visitamos a casa. E com mais calma e tal. E eu tava observando lá dentro as coisas que deveriam ser feitas, não é? De repente o Nandinho vai pro jardim, eu fico ainda dentro da casa, com a casa toda vazia e tal, claro, eu observando as coisas, e eu ouço o Nandinho conversando no jardim com alguém. Aí eu falei, nossa, que estranho, a gente tá sozinho aqui, por que tá, com quem que o Nandinho tá conversando? Fiquei curioso, e ele conversou um pouquinho. Quando eu cheguei, eu me deparo com um sujeito, eu tenho que dizer, um pouco estranho. Por que estranho? Ele tinha sinais de embriaguez, né? Ou de, posso falar, né, Nando? De drogas, né? Parecia um sujeito ali bem afetado, embriagado, drogado, sei lá o quê. Aquilo ali me chamou atenção e me deixou muito incomodado. E eu falei, Nando, o que esse sujeito veio falar? Entrou, porque ali já estava dentro da propriedade. Ele não podia entrar ali simplesmente, né, no jardim. E aí, como é que foi a sua conversa com ele, Nando? Porque eu não presenciei, assim, eu fui, né, depois. O que vocês conversaram? Não, ele perguntou, eu perguntei, tipo assim, questionei ele o que eu tava fazendo lá, porque tipo assim, entrou do nada. Aí ele falou assim, não, é porque quando eu quero fazer ligação e tudo mais, eu venho pra cá fazer ligação, alguma coisa assim. Realmente eu tava que é no onde celular. Tem rede? Tem rede, que não sei o que. Falou desse aí jeito. ele entra dentro desse espaço do outro proprietário para pegar a rede de celular, deve ser, não é isso? Foi. Aí achei aquele estranho e ele começou a falar, falou assim, vocês vão comprar essa casa? Eu falei, sim, a gente tá querendo, por quê? Não, porque essa casa não é boa não, essa casa
todo mundo que mora aí, que morou aí, ninguém fica nessa casa, não fica nem um ano nessa casa, porque essa casa é muito fria, é muito complicada, ninguém gosta dessa casa, todo mundo que entra nessa casa não fica nessa casa, desse jeito. Mas aí eu repito, como se diz, ele estava com sinais de embriaguez. Sim. É isso? É. Não é isso? Sim. Com sinais de embriaguez, aquele jeito de falar de bêbado, né, gente? Que a pessoa tá assim. E de droga, né? Assim, parecia que tava meio... sei lá. Sem querer, assim, julgar, mas estava com esse tipo, assim, né? Com essa estampa. Aí, teve mais coisa que ele falou? Não, acho que foi basicamente... Foi isso. Aí, como é que a gente descobriu que ele que era o morador daquela casa do lado lá? Aquela casa que eu mostrei para vocês, que tinha uma parede que era em comum das duas casas, não é? Ele morava ali do lado. É isso, Nando? Sim. E como se não bastasse, ele morava com um outro homem que era o irmão dele e que era ainda com uma fisionomia, um tipo pior ainda, né, Nando? Sem querer ser preconceituoso, tá? Mas ele era também com aquela estampa de que estava bêbado, alcoólatra, né? Nós vimos os dois, porque na hora que a gente estava indo embora, a gente ficou um pouquinho ali na porta da casa e vimos eles dois e tal, vieram mais ou menos conversar, cumprimentar. Eu fiquei, puxa vida, mas aí é complicado, porque justamente o vizinho, e o pior, eles estavam colocando o saco de lixo pendurado na janela da casa, que seria nem era da casa deles, que já era que seria a nossa casa, né? Eles tinham uma moto, aquelas coisas todas. Tinha aquela mercearia ali que o pessoal ia muito ali de carro e estacionava na garagem da casa. Aquela mercearia que nós mostramos também, quando ela é aberta, o pessoal estaciona em frente ali à casa, sabe? Para parar para essa padaria, essa mercearia. E o movimento era muito intenso também, a gente começou a perceber isso, né? Muito movimento e tal. Mas o que realmente me incomodou e o que eu achei que poderia causar problemas futuros eram esses vizinhos. Porque a gente já estava com um trauma com o vizinho, que a gente já tinha tido vizinho desagradável em Paris e tudo mais. Então a gente observou muito isso, a gente queria muito que a casa que a gente escolhesse não tivesse vizinho complicado. Então esse foi um ponto muito decisivo e era uma situação que não dava para abrir mão, né? Aí depois disso tudo a gente acabou decidindo abandonar, né, o projeto de comprar a casa. E eu fiquei super assim decepcionado na época, porque eu estava realmente gostando muito da casa. E procuramos o corretor, explicamos para ele, falei, olha, infelizmente a gente realmente queria comprar a casa, mas a gente não pode correr esse risco. Pode não ter problema nenhum, não é? Podem ser pessoas que ficam na delas e tudo mais. Mas era difícil, porque mas a forma que ele falava é como se ele quisesse que ninguém mudasse para lá. Então a gente ficou com um certo receio, né, de arriscar dessa forma. Durante uns 2 anos. Muito tempo. Hoje, depois de 3 anos, a gente passou ali. É que a gente viu que já está com moradores, mas a gente passou ali depois, quase que 2 anos depois. Mas ainda demorou muito para vender. Muito tempo para vender. Tinha uma marmoraria do lado também, que a gente estava com medo de fazer muito barulho, com serras, essas coisas. Não sei como é que ficou essa marmoraria. Era vizinha também do outro lado. Então, são detalhezinhos, gente, que depois é melhor a gente, não é, deixar e não ter problema, para não ter problema depois. E no final, graças a Deus, encontramos a nossa casinha Maison Saint-Michel na Normandia, que foi a melhor escolha, não é? Conseguimos
por um preço ainda melhor do que dessa que a gente perdeu, conseguimos investir mais nas obras e tudo mais. Então, existem caminhos que às vezes a gente toma, né, que às vezes precisa entender, né, que tem coisas que às vezes vem melhor, né, vem para o nosso melhor. Então, eu queria contar essa história para vocês. Estava passando ali e nos deparamos com a casa. Então tá aí mais uma história, né? Um beijo grande. É isso, Nandinho? Tem mais alguma coisa para falar? Beijo grande e até o próximo vídeo. Fui!